Bom dia, crianças. Vamos para a nossa segunda lição e hoje o texto bíblico está em Daniel 1. Sou o templo do Espírito Santo. Daniel foi um jovem que ele foi levado cativo depois que Jerusalém perdeu a guerra para a Babilônia. O rei Nabucodonosor levou cativo muita gente, e entre esse pessoal que foi levado cativo como escravo, estava Daniel e mais 3 amigos. Os amigos de Daniel eram Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens eram de família nobre, de boa aparência, sem nenhum defeito, e quando eles chegaram na Babilônia, eles foram escolhidos para servir o rei no palácio. E eles foram levados para a casa dos eunucos. E Daniel, ainda muito jovem mesmo, ele foi levado para servir o rei no palácio. Por quê? Porque ele era um jovem de boa aparência, inteligente, e ele em Jerusalém era um nobre. E eles ficaram lá na casa dos eunucos 3 anos, para eles aprenderem a cultura da Babilônia, que era bem diferente da de Jerusalém. Em Jerusalém, eles cultuavam um Deus. E na Babilônia, eles tinham vários deuses, eles tinham a feitiçaria, eles tinham a astrologia. Então, era muita coisa que eles tinham que aprender. Eles tinham que aprender a língua, que era o caldeu, né, do povo caldeu. Então, eles tinham que estar bem aperfeiçoados em tudo para poder servir ao rei. E o rei determinou que eles fossem bem servidos, bem cuidados, para que eles pudessem servir o rei lá na Babilônia. E o rei determinou até a alimentação deles. Eles tinham que comer a mesma alimentação que o rei comia, as mesmas iguarias do rei. O rei determinou carne à vontade, vinho, de tudo que fosse na mesa do rei era para ser servido para esses jovens. E quando Daniel viu aquilo, ele não aceitou. Ele recusou aquela alimentação, porque em Israel, lá em Jerusalém, carne não era qualquer tipo de animal que eles comiam. E quando comiam, tinham todo um ritual para ser cortado, preparado. E ali ele não sabia como essa alimentação seria preparada, então ele recusou. Ele pediu para falar com o chefe da cozinha, né? Vamos ver o que diz lá em Daniel 1:6. Vamos lá. Aqui vai dizer o nome deles. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Naquela época era muito comum trocar o nome das pessoas. E quando eles foram levados para a casa dos eunucos, o chefe dos eunucos trocou o nome deles. Porque lá em Jerusalém, eles tinham nomes de acordo com a palavra de Deus, nomes com significados de Deus. E lá na Babilônia, o chefe dos eunucos trocou o nome deles, pondo o nome deles para os deuses pagãos deles. Então, o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, Daniel, Beltsazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdenego.
Então, ele trocou o nome deles e pôs nomes de acordo com os deuses pagãos da Babilônia. E Daniel, quando viu aquela refeição, pediu para conversar com o chefe da cozinha e falou que ele não queria aquela alimentação, que ele queria se manter, né, ele não queria se contaminar com aquela alimentação. Mas o que era não se contaminar? Será que ele estava com medo de ser envenenado, alguma coisa? Não, era porque lá nas leis bem antigas tinha os rituais, os animais que eles podiam comer, a forma do preparo. Então ele queria se manter puro, manter as tradições dele como judeu, né? Então ele falou para o chefe da cozinha que ele queria, tanto ele como os amigos, comer legumes, verduras, fruta e beber água. Daí o chefe da cozinha falou que não, que eles tinham recebido ordens do rei para dar aquela alimentação para eles, né? Eles tinham que comer a mesma alimentação do rei. E se ele se alimentasse só com frutas, legumes e tomar água, ele poderia ficar fraco, ficar, né, diferente dos outros, e o rei ia brigar com ele, né? Quem ia ser advertido era ele. Então Daniel, né, conversou com ele e falou: então eu peço que o senhor faça uma experiência com nós 4. Durante 10 dias nós vamos comer a mesma alimentação que nós éramos acostumados na nossa terra, apenas os legumes e frutas. Durante 10 dias o Senhor experimenta. No prazo de 10 dias, se a nossa aparência for diferente da dos outros jovens, daí nós vamos comer o que o Senhor pôr na mesa para nós. Mas durante 10 dias, nós queremos comer fruta, legumes e beber água. O chefe dos eunucos ficou meio assim, mas foi lá e concordou, né? Falou com o cozinheiro que poderia servir para eles durante 10 dias. E passado esse tempo, eles foram avaliados. E o chefe lá da cozinha viu que eles apresentavam uma saúde bem melhor do que das outros jovens. Eles estavam mais corados, saudáveis, né? Forte. Não tinha mudado em nada a aparência deles, o vigor. E eles se até apresentavam melhor do que os outros jovens. Então, o que aconteceu? Ele trocou a alimentação de todos os outros jovens e acrescentou a mesma alimentação de Daniel e os outros, Ananias, Azarias, a mesma alimentação deles para todo mundo, para que eles ficassem saudáveis como Daniel e os seus amigos. E Daniel fez isso por quê? Porque ele não queria se contaminar com as coisas da Babilônia. Ele queria se manter puro, né? E quando passados 3 anos, eles foram levados para o palácio para o rei avaliar. E esses 4 moços foram os que melhor se saíram, né? Pela obediência deles, por eles se manterem puros, mantendo as tradições que eles aprenderam dos seus pais lá em Jerusalém. Deus também honrou eles. Eles se apresentaram muito mais sábios do que os outros jovens. Eles dominaram toda a cultura do povo caldeu, mais do que os outros sábios que tinham lá na Babilônia, que já conheciam as tradições, tudo. Eles aprenderam e se sobressaíram muito mais inteligente do que todos os outros jovens, né? E Daniel, que foi chamado Belsazar, ficou servindo o rei no palácio. E os outros jovens, o rei também deu cargos
mas fora do palácio, nas outras, vamos dizer, secretarias que tinha, eles foram ajudar ali. E isso significa que Deus habita dentro de nós, né? E Daniel e os seus amigos, eles não queriam se contaminar, por quê? Porque eles sabiam, eles aprenderam desde a infância que eles eram um templo do Espírito Santo, que Deus habitava neles. E eles tinham que se manter puros as tradições que eles aprenderam e para louvar a Deus com o seu corpo e com suas atitudes. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, lá no Novo Testamento, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, né? Porque Deus habita em nós, o nosso corpo é um santuário, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos alimentar bem, né? Ter uma comida saudável, que nem Daniel e seus amigos escolheram para crescerem forte, saudável, com saúde, né? Nada de ficar comendo só salgadinho, hambúrguer, Coca-Cola, né? Maionese. Vamos procurar comer mais legumes e frutas, tomar água, para que nós possamos ter uma saúde boa, sem problemas, né? Uma boa alimentação para crescerem forte e saudável. Precisamos também ter uma boa higiene, né? Tomar banho todo dia, manter as unhas aparadas, escovar os dentes. Tudo isso, né, faz parte do nosso corpo e nós precisamos manter saudável, né? Um banho gostoso, ele nos revigora, nós se sentimos bem depois de um banho quentinho, bem gostoso, né? Também precisamos dormir, né? Ter uma boa noite de sono para descansar o nosso físico, a nossa mente do dia a dia, né? Para que no outro dia nós possamos acordar com disposição para fazer as coisas que precisamos, né? E tudo isso nós precisamos ter também a comunhão com Deus, né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual, né? Como nós aprendemos na aula passada no manual, né? Que a Bíblia é um manual que Deus deixou para nós. Então, se nós lermos e estudarmos a Bíblia todo dia, nós vamos ter uma vida bem organizada, né? Nós não vamos ter muitos problemas. Por quê? Porque nós vamos seguir a palavra de Deus. E aqui ela nos ensina tudo que nós temos que fazer, desde cuidar do nosso corpo físico com boa alimentação, como do nosso corpo espiritual, orando, né, e lendo a palavra de Deus. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Daniel com seus amigos, né, que eles foram fiel a Deus e Deus foi fiel a eles. Eles cresceram e prosperaram na Babilônia. Por quê? Porque eles obedeciam ao Senhor. Eles faziam tudo o que o Senhor punha no coração deles, né? Eles não fizeram nada da vontade deles, da cabeça deles. Eles fizeram tudo o que agradava ao Senhor. E como Deus punha no coração deles, eles conseguiram agradar também um rei que era tido como bravo, terrível, que era Nabucodonosor.
Então, porque Deus estava com eles e eles conseguiram alcançar também o coração do rei. Então, que nós possamos buscar no Senhor o nosso crescimento diário, todos os dias. Então, vamos ver o nosso versículo de hoje. Nosso versículo é o mesmo da semana passada, o arquivo da memória. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. E a nossa lição é essa aqui, lição 2. Sou o templo do Espírito Santo. Então, aqui é os 5 erros, vocês vão achar as coisas diferentes que não faziam parte da época de Daniel e vão fazer um X, né? Aqui, Daniel e seus amigos eram um povo de Deus. Eles foram levados para um lugar distante da sua terra. Então, aqui é o texto e aqui vocês vão completar a frase, né? Usando essas palavras, vocês vão completar o texto aqui, de acordo com a lição. Daí aqui, a Bíblia diz que uma pessoa muito importante habita em nós. Desembaralhe as letras e descubra. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, vocês vão desembaralhar as letras e vão descobrir. Aqui, pinte as cenas que expressam aquilo que você deve fazer para ter uma vida saudável. O que vocês precisam fazer para ter uma vida saudável, né? Aqui tem tudo certinho, só ficar na frente da televisão, vendo a televisão, comendo um monte de coisa que não é muito boa. E daí aqui é para o momento família, né? Para fazer junto com o papai e com a mamãe. E aqui vai uma receitinha, uma dica de ter uma alimentação saudável, que é uma vitamina de banana bem gostosinha. Combinado, criança? Então, vamos cuidar do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Eu vou orar e até o nosso próximo encontro. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado, nos exortado e esteja abençoando, Senhor, cada criança, Senhor, que elas possam estudar a Tua palavra, falar contigo, Senhor, para aprender a cuidar do seu corpo físico, mas também do seu corpo espiritual, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Dá-nos um bom dia, em Teu nome, Jesus. Amém.